tensão dinâmica das vias aéreas, que é a TEF, a gente viu que faz aquele mecanismo, né, aquela expiração forçada, o huff, né? Vimos uma técnica que usa a TEF mais respirações, exercícios de expansão torácica, inspiração profunda, associa. E hoje a gente vai seguir falando do aumento do fluxo expiratório, tá? Essa é a próxima técnica então. Aumento do fluxo expiratório, a maioria conhece também como a abreviação SOF ou como AF, tá? Era conhecida como aceleração do fluxo expiratório. Você vai encontrar livros usando o termo aceleração do fluxo. Você vai encontrar vídeos falando da aceleração do fluxo. Geralmente os livros, os vídeos em língua espanhola. Mas foi revisado esse termo já no Consenso de Lyon, já em 2000 ali. Foi revisado o termo aceleração e perceberam que não é bem aplicado até em relação à física, pois não acelera-se um fluxo e sim aumenta-se o fluxo. É uma variável que aumenta o fluxo e não acelera-se, tá? Então, por uma questão de semântica e conceitos da física, foi como aumento do fluxo expiratório. Essa técnica, ela nasceu, basicamente, a ideia principal dela é aumentar o fluxo, induzir um aumento do fluxo expiratório, principalmente em crianças. Então ela é executada principalmente em crianças, tá? No que consiste a técnica? Depois ela também tem aplicações em adultos e tem algumas modificações para aplicar em adultos. Mas ela, originalmente, a ideia principal é fazer isso em crianças que não conseguem cooperar com o aumento do fluxo expiratório. Você precisa induzir isso, então manipular o tórax e o abdômen da criança. Ela está aqui elencada na revisão do Renato Costa como uma técnica de fluxo rápido. Ela aqui entrou como uma técnica de fluxo rápido. Mas lendo já o Consenso de Lyon, ele já cita que ela pode ser feita também de forma lenta, além da sua forma rápida, né? E também pode ser feito de forma ativa, de forma passiva. Então parece que ela é uma galeria de lojas e serviços BIG. Ela pode ser de tudo, pode ser rápida, lenta, ativa, passiva. Nós vamos discutir um pouquinho dessas outras formas do aumento do fluxo expiratório. Aqui eu estou passando para vocês o que consta lá na lista de descrições, né, da revisão do Renato Costa. E essa que eu obviamente vou cobrar em prova para não ficar tão confuso, mas eu preciso passar a ideia completa sobre ela para vocês entenderem um pouquinho dessa miscelânea. A minha boneca ficou lá na outra clínica. Eu tenho uma boneca, tenho um bebezinho. Então eu preciso de uma aluna bem pequenininha, simulando o nosso bebê. Então a ideia é a seguinte, aumentar o fluxo expiratório com o manuseio do tórax e o abdômen. Então esse é o conceito da técnica. E aumentar o fluxo de forma rápida. O ideal seria fazer esse aumento do fluxo sem que a criança fechasse a glote durante a mecânica e freasse, né, ou bloqueasse o fluxo respiratório. A mão torácica, então, ela vai fazer basicamente a pressão, né, de compressão do gás, e a mão abdominal ela vai fazer uma contenção daquela força, daquela pressão exercida sobre o tórax, evitando a dissipação, né, evitando que essa pressão dissipe-se para o abdômen. Então não é uma pressão no abdômen, é uma contenção abdominal. Imaginando uma criança, né, onde fica bem mais fácil você usar as mãos comprimindo o tórax.
E aí então acompanha alguns ciclos da criança para você conseguir sincronizar, porque a respiração é mais rápida da criança, né? Muitas vezes a criança está chorando mesmo, e aí você então, acompanhando o ciclo, comprime rapidamente, foi para dar um susto mesmo, tá? Então acompanha o ciclo e comprime, para fazer essa respiração mesmo forçada, tá? Essa mão não faz a compressão, não é aquela paulada, é uma contenção da pressão exercida no tórax, tá? Ainda falando sobre essa técnica, se você colocar em vídeos e outras descrições, você vai perceber ela sendo realizada no adulto também, porém sem os manuseios abdominais, porque causa também desconforto no manuseio abdominal. Mas você vai encontrar pegadas só torácicas comprimindo, e vai encontrar também essas pegadas torácicas sendo realizadas, também descritas como aumento do fluxo respiratório, mas sendo realizadas lentamente, puxa o ar e solta. Isso aqui também acaba sendo descrito como AF para alguns vídeos e algumas publicações, tá? Porque consiste em comprimir o tórax aumentando o fluxo respiratório. Conceitualmente faz todo o sentido do mundo, né? Você também comprimir o tórax, tem essa pegada aqui também. Ó, você também está fazendo isso, comprimindo o tórax, aumentando o fluxo respiratório. Faz sentido. Porém, tem técnicas com outro nome que fazem a mesma coisa. É como se no mundo vários países publicassem sua técnica com o seu próprio nome e depois chegassem à conclusão que são técnicas iguais. É mais ou menos isso que aconteceu, tá? Ou um vai aprimorando a técnica do outro e dá um nome diferente, assim por diante. Como é que nós vamos separar um pouco dessa confusão? Nós vamos entender originalmente como essa sendo aumento do fluxo respiratório, ou seja, comprimir o tórax, a mão abdominal contendo a dissipação da energia, e o aumento do fluxo respiratório como essa compressão com essa variação do fluxo rápido, tá? Vai ficar por aí. Tem outras formas que vocês vão encontrar da realização dessa técnica? Tem. Inclusive, tem descrições lá no Consenso de Lyon de que essa técnica, aumentar o fluxo respiratório, poderia ser feita de forma ativa. Vocês conseguem imaginar como seria o aumento do fluxo respiratório de forma ativa? Ninguém faz nada, o paciente faz sozinho. Consegue imaginar como seria aumentar o fluxo respiratório ativamente? Não seria numa criança, então seria um adulto fazendo a técnica, que o autor prevê também essas possibilidades. Como seria? Como seria o aumento do fluxo respiratório de forma ativa? Acho que inspira, dá na hora de respirar. Dá uma respirada com mais intensidade, mais brusca. Isso. Não parece uma técnica que nós já vimos? Sim. E é justamente o que eles comentam no consenso, que a forma ativa do aumento do fluxo respiratório é igual à técnica respiratória forçada. Seria igual. Aquela manobra Huff, né? Então aí você começa a ver a miscelânea, a confusão de publicações, nomes e interesses por trás disso, tá? Então a gente vai passar essa ideia de como é a AF, ela é mais realizada em criança, possivelmente vai ser a técnica mais executada por vocês na pediatria, essa e uma outra, que depois nós vamos citar, mas vai ser mais executada na pediatria, mas sabendo que existem outras formas, né, descrita inclusive a forma de execução ativa da técnica, ou até combinar com o paciente
Vai lá, sopra, que seria o que eles chamam de ativo assistida. O paciente faz, mas ele tem que ser com a glote aberta. Vai lá. E você faria compressão junto. Vai lá, puxa. Deixa eu só acertar a pegada melhor. Isso. Seria assistido. Então poderia combinar com o paciente. Mas isso só no caso de um adulto, né? De um adulto. A criança seria toda passiva. Então nasceu com a ideia para a criança e depois pensaram por que não adaptar no adulto, né? Por que não fazer com que ele participe e a gente assistindo essa inspiração. Tá ok? Então ainda viram que é um fluxo rápido. Aumento do fluxo rápido. A outra. Então já vimos que essa abdômen e tórax basicamente em crianças. Tá? A outra está descrito em consenso brasileiro de ventilação mecânica é a compressão brusca. Estou apresentando elas. Vocês vão ver que parece tudo igual. A compressão brusca, sim, ela é descrita como uma compressão apenas do tórax de forma brusca. É mais ou menos isso. Então a pegada torácica vai na fase expiratória. Opa, caiu o celular. De novo, vai na fase expiratória e comprime. Fase expiratória e comprime. Não parece igual? Porém, realizado apenas no tórax, né? Basicamente é a mesma coisa. Tá? Me dá um ódio eterno, dá vontade de pegar todas essas técnicas e criar a classificação Elton, né? Que é comprimir bruscamente, não importa onde, se é no tórax, no abdômen, comprime bruscamente. E o resto comprime lentamente. Facilita, né? A prova vai ser assim, né? Não posso. Não posso porque isso não está publicado em lugar nenhum. É só publicar. A gente transcreve e hoje publica. Publica agora nas pernas. Compressão brusca. Percebe que para eu ter uma sincronia um pouco melhor, eu espero ela começar a expiração e depois eu comprimo bruscamente. Para não pegar no momento errado, viu? Ó? Ela está inspirando, não posso perder a expiração, não posso perder e pum, comprime na IS. Então deixa eu soltar. Percebe que ela está entrando na IS e comprime, para não errar o momento. Ok? Não deixa nem chegar no final da ES. Não. Chegou? Sentiu que está indo para a expiração, comprime. Tá? E a gente vê que é eficiente, ó. Você percebe o fluxo rápido que é gerado, né? O fluxo aumentado seria o termo mais adequado, tá? Então, as duas basicamente falam da mesma ideia, do mesmo conceito. A única coisa que diferenciou das demais, vocês devem ter percebido, é que até aqui nós estávamos falando de expiração de um fluxo rápido e ele era sempre de forma ativa. Na pior das hipóteses, entrou uma tosse assistida, onde o paciente ali tossia e você ajudava. O que mais foi para o ambiente assim eu preciso provocar a tosse, né? Ele não compactua, ele não colabora, era a tosse provocada. Mas depois que você provocou a tosse, a geração do fluxo era ativa. É o paciente que gera. Então acabou essa história da participação do paciente a partir daqui, ó, aumento do fluxo expiratório já é uma técnica que pode ser feita sem participação. A compressão brusca também sem participação. Então são duas estratégias ali citadas, basicamente passivas, tá? Muito bem. Aqui essas duas fecham basicamente as técnicas de fluxo rápido. Vamos às técnicas de fluxo lento então. Eu ia passar um videozinho aqui, mas acho que não. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma gambiarra aqui no vídeo. Acho que esse vídeo eu passei em algum outro momento. Acho que no ano passado, não. Deixa eu ver se eu
A gente quer um vídeo meio assim, todo mundo desesperado, vendo a criança sendo atendida, a criança chorando. Passei isso aqui, não passei? Alguém amassando a criança que nem pão. E aí comprime o tórax, a outra mão no abdômen. Parece que estão matando a criança. Esse vídeo está na internet, é bem fácil de Mas deixar. isso aí não é uma coisa efetiva. Ou tá fazendo certo? Está fazendo certo. Quando a criança Já chora, deu para ela perceber melhora. que não é uma técnica agradável, que vai ter boa participação, é passivo mesmo. Quando a criança chora, fica melhor. Quando a criança chora, fica melhor. Daí, Que coisa mais Faz uma desnaturada, né? Mas se fosse Mas faz simplesmente sentido, interessante fazer a criança chorar, a sessão de fisioterapia seria um beliscão, né? Tem gente que pensa justamente o contrário, que tem que gerar aumento do fluxo respiratório, tem que gerar fluxos eficientes para deslocar a secreção, mas que a sessão seja mais agradável, né? Tem gente que pensa, e aí vai para um outro caminho, mostrando uma eficiência diferente, que é o RTA, né? Procura trabalhar com melhora da mecânica ventilatória e a ventilação sendo mais eficiente deslocaria a secreção. Então, uma sessão de RTA, que eu não vou abordar muito, fiz esse curso em 2002, 2001, mas não tem muita prática com RTA. Mas você vê uma sessão de RTA, parece que está sendo uma sessão de estimulação neuropsicomotora. Criança sentada, brincando, interagindo, e aí no meio da sessão ela tosse, expectora. Em outro momento a gente conversa sobre isso, tá? Agora vamos para as técnicas de compressão lenta, de fluxo lento. Então, antes de você levantar, deixa eu aproveitar. Fluxo lento. A primeira estratégia seria a compressão torácica. Compressão torácica. Basicamente é quase a mesma pegada da compressão brusca, só que comprime o tórax de forma lenta, né? A compressão brusca, vocês viram que eu abordei os dois hemitórax com essa pegada. Eu poderia abordar uma compressão brusca também em um dos lados? Também poderia, né? Se a intenção fosse trabalhar apenas um hemitórax, mas como o objetivo maior da compressão brusca, do fluxo rápido, é deslocar a secreção que já está nas vias aéreas proximais, nada melhor que usar os dois pulmões para gerar um fluxo eficiente nessa via aérea proximal, deslocando, tá? Então, a pegada na brusca é essa. A lenta, eu vou mostrar, parece a mesma pegada, porém, puxa o ar lá, solta. Eu vou comprimindo lentamente, aumentando essa expiração dela. De novo, ó. Eu vou descendo o tórax, vou fazendo uma compressão longa. Respira normalmente. Ó, essa aqui é a dinâmica dela. Ela expira até um certo ponto, o fluxo dela vem de uma maneira. Quando eu comprimo, eu aumento o fluxo, aumento o volume de ar que está saindo, né? Mas eu aumento, não reduzindo o tempo expiratório dela de forma brusca, não. Eu deixo o tempo prolongado, mas eu vou aumentando o volume de exalação, tá? Poderia ser em um hemitórax apenas. A gente percebe quando a gente observa aqui, né, da onde vocês estão, vocês conseguem ver os dois hemitórax, a diferença que a gente gera na expiração, né? A dimensão desse hemitórax e a dimensão do outro. Você viu quanto eu reduzi as dimensões torácicas, né? O quanto eu consegui comprimir o tecido pulmonar, o quanto eu consigo comprimir de gás, né? De exalação. Daí Tá? quando faz um lado só, daí tem que ter essa pegada em cima também. Aí tem que ser um hemitórax, né? A não ser que fosse, é só a base, tem secreção só aqui. Mesmo assim, se torna mais eficiente a dinâmica de todo o hemitórax, tá?
um hemitórax, vou passar para vocês, e os dois com essa pegada aqui. Ah, pode ser lá em cima também? Também pode, né? Porque aqui a gente comprime mais a região inferior, né? Dependendo da pegada, você traz todo o tórax também. E ó, questão da roupa também faz diferença, né? Se vocês conseguirem, experimentem direto sobre a pele. Tenho impressão que vai dar zica, né? Na hora de eu perguntar, faz tal técnica, só nas camisas, né? Ninguém vai lembrar de usar as pegadas diretas sobre a pele, como eu falei. Tenho impressão, né? Mas vão trabalhando isso na cabeça, se puderem agora treinar sem, melhor. E para a gente fazer a prova, os colegas vão ter que, todo mundo vai ter que se ajudar a vir com roupa adequada para poder colaborar com o outro colega na hora que ele pedir para tirar a camiseta, tá? E não é assim, eu sou o paciente agora, né? Tá? Não é para ir se despindo, espera o colega já dizer, né? Por favor, pode tirar, espere ele conduzir, que faz parte da prova, tá? Já tem data? Já tem data. Tem data. Ai, meu. Então, nós vamos praticar agora aumento do fluxo expiratório, vamos praticar a compressão brusca, vamos praticar a lenta e a gente vai percebendo uma das principais coisas, a dinâmica do tórax. Comprimir o tórax não é apertar simplesmente, não é uma compressão para dentro simplesmente. Tem que seguir a cinesiologia das costelas. Se você comprimir o externo, não é apenas para baixo, é a cinética, o movimento de braço de bomba, né? As costelas é um movimento de alça de balde, para não machucar o tórax, né? E ter um movimento fisiológico. Vamos fazer essas 3 técnicas e seguimos na próxima. Rapidinho, formem duplas trios. Fica aqui já, Roberta. A questão da compressão em um hemitórax, se vocês conseguem ver lá. A compressão de um hemitórax é o seguinte: para as meninas fica complicado a hora de fazer a compressão justamente por causa da pressão sobre a mama. Então eu recomendo que você venha aqui por cima, vai empurrando a mama para baixo até a tua palma tocar efetivamente a parede torácica, tá? Até porque de sutiã deitado a mama sobe, e aí se você fizer a compressão sobre o tecido, aí dói. Então empurra a mama para baixo, ó os dedos, como eu falei para vocês, não é essa pegada assim de dedo, ó, a pegada mais técnica, mais impessoal, fica mais confortável para o paciente, usa essa área que é mais você consegue distribuir melhor a pressão, porque você exerceu uma pressão assim é uma coisa, assim é outra, ó. A mesma força exercida em pontos pequenos, espalha a pressão então na mão, tá? E a outra aqui, puxa o ar e acompanha. Por que a gente precisa saber fazer essa compressão? Quer dizer, por que a técnica é descrita, né? Compressão torácica? Essa que geralmente é associada com a vibração. A técnica se torna vibro-compressão, né? Então aí que ela vem associada. E é aquele mesmo esquema, onde abaixo chama o pessoal para, de cima que faz... Não, as duas vão junto. Torácica, tá? E outra coisa, não vai perder a coordenação. Não é isso aqui. Não é para esmagar a mama, né? Não é uma mamografia. Ó, no mesmo sentido. Não é assim, tá? Vamos experimentar. E aqui a torácica de novo também, ó. Ela vai descer, porque depois ela é descrita também com associação com a vibração. Né? Comprime e vibra. Vamos lá. Essa foi a Mesma coisa. Agora, se você fizer, você vai perceber que o sutiã não permite que você consiga ajustar melhor a mão aqui. Daí você não consegue, ó. Aqui eu estou com contato direto sobre a caixa torácica. Professor, o nome da técnica dessa? Compressão torácica. Compressão torácica, ela é feita de forma lenta, tá? Quando ela é associada à vibração, é a vibrocompressão. É a vibrocompressão, tá?
Façam mais uma vez a lenta dessa compressão torácica, que ela é feita de forma lenta. Essa técnica agora é uma outra técnica de evacuação de secreção. Também ela usa pulso lento. Só que agora a gente começa a perceber a participação do paciente. Então a gente viu que essas duas técnicas aqui basicamente não envolviam a participação do paciente nas rápidas. Aí começamos a falar sobre as lentas e vimos que essa não envolve a participação também do paciente. Essa agora envolve. E o nome já ajuda a gente a entender a participação do paciente. Autógeno. Então, uma drenagem dos brônquios de forma autogênica ou autógena, como assim é conhecido na literatura. Também tem drenagem autogênica. Tá? Mas, resumindo, dá a entender que o paciente auxilia na drenagem dos brônquios através de respirações a diferentes volumes. Então ele vai fazer algumas respirações a baixo volume, algumas respirações dentro de um volume médio, que é chamado dessa maneira, mas na verdade é o volume corrente normal, aqui seria um baixo volume corrente, aqui o volume corrente normal, e algumas respirações a alto volume corrente. E no final, quando necessário, ele sugere a realização do Huff. Termina com Huff. Tá? Por que respirar a diferentes volumes? Aqui seria 3 a 5 respirações de baixo volume. Essas respirações, 4 a 5, essas respirações devem ser realizadas sempre a ins nasal, a ex oral, de preferência com a glote aberta, lenta e ativa. Vai até onde essa exalação, essa expiração? Vai até o volume de reserva expiratória, quase lá no volume residual. Por que respirar dessa maneira? Vamos lá. Vamos reproduzir o que seria, então, basicamente, a drenagem autógena. E aí vem aquela história dos volumes e capacidade, meio ponto, para quem souber colocar os volumes e capacidade, em 10 segundos. 10, 9, Pode sentar? 7, Pode sentar? 6, 5. E aí você faz errado. Olha, aí já faz errado. Não, eu falei. Não, fala de minha Não, ai, não acredito que eu sou. Então deixa. A Vanessa não vale nosso Divide 0 com 5 pra mim fica cheio. Ai, quer ir com o ensino bimestre. É uma Nota? faca que eu não vi isso hoje, não vi. Se sobrar, tu vai dividir entre as amigas. Tem poucas capacidades? Capacidades. Tudo aqui? Nervosa. Acho que eu vou já. Acabou tudo aqui. Não. Eu sei. Viu, mas Não, eu sei que é essa, mas eu não sei onde que é. Sai, sim. Concentra. Vai, presta atenção. Finge que é uma prova. Vai, Vanessa. finge que não tem ninguém te olhando. Faz conta que não vale ponto. Tá errado, eu sei. Tem que entender. Uma ficou com a tampa e a outra com a tampa. Vai lá, Ana. É o contrário. Era essa que faltava? Hã? Qual que você falou que era? É o CRF. CRF era essa aqui? Ai, verdade! Ai, que trouxa! Então vamos lá. Agora, Sacanagem. depois desse quase meio ponto, Quase. Ah, eu dava 0,5. Ah, eu também dava só por ela ter ido. Pela a gente tentativa, vai- coragem. Aqui até uma disputa.
a gente vai definitivamente aprender a fazer isso aí, né? Na semana que vem, certamente, porque todo mundo vai estudar porque é prova. Se não é prova, Ai, ninguém pai. estuda. Prova o quê? Teórico ou prático? E aí, Não tem problema. nós vamos aprender. Quando a gente coloca essas linhas aqui, Essa a gente prática está prova? delimitando cada volume. Delimitando. Portanto, os volumes, os nomes estão, as siglas, as abreviaturas estão corretas, porém, entendam que o volume de reserva inspiratório, ele está aqui, ó, nesses limites. Tá? Então, para você representar, ele precisa estar ali, nesses limites. O volume corrente, ele está representado nesses limites aqui. Limite máximo e mínimo do volume corrente. O volume de reserva ex está representado nesses limites aqui. E o volume residual está representado aqui. O volume residual. Esse aqui é o nosso volume corrente, né? As capacidades. Entendi que ela tentou pegar o volume de reserva ins e o volume corrente, a somatória desses dois volumes mesmo, só que como a gente mudou a posição ali, a gente sabe então que ele envolve esses dois volumes inteiros, capacidade inspiratória. A capacidade vital são todos esses volumes funcionais aqui, capacidade vital, volume de reserva ins, volume corrente, volume de reserva ex. A capacidade pulmonar total se envolve todos os volumes. E esse último ali que ficou dividido entre as duas, né, é a somatória de todo o ar que fica no pulmão depois de uma expiração simples, que é a capacidade residual funcional. Então ele envolve esses dois volumes. Tá? Então entendam que essas linhas delimitam os volumes. O volume corrente ele começa aqui e termina aqui. Depois daqui começa o quê? O volume de reserva ins. O volume corrente ele termina aqui embaixo, daqui para baixo começa o volume de reserva ex. Tá? Esse volume não sai do pulmão, é o residual. Tá? Então quando ele diz que você faz 4 a 5 respirações a baixo volume, seria isso aqui, ó. Inspirações a baixo volume. Seria no menor volume corrente. Tá? Deixa eu abrir espaço para a gente representar isso aqui. Então seria 4 a 5 respirações a baixo volume, é isso aqui, ó. E expira no volume de reserva ex. E expira no volume de reserva ex. 3. Ó. Você vê que eu não fui até o máximo volume corrente, baixo volume corrente. Na prática, para você fazer isso, você precisa ensinar o paciente a respirar baixo volume corrente. O volume corrente que vocês estão fazendo agora, vocês estão percebendo, vocês estão usando todo o volume corrente. Não estão percebendo, estão vendo a aula aqui, estão respirando todo o volume corrente de vocês. Agora, como fazer que o paciente não utilize todo o volume corrente? Você precisa bloquear essa inspiração dele, não deixar com que ele faça todo o volume corrente. E aí essa primeira etapa, que é chamada de descolamento, a respiração a baixo volume é o descolamento. Você usa as mãos para bloquear a inspiração do paciente. Não deixa ele inspirar muito e respira a baixo volume. Por que descolamento? Que com esse volume baixo, expirando com a glote aberta, lentamente e ativa, você vem descolando a secreção das zonas mais distais. Com esse baixo volume, o fluxo é gerado de forma mais eficiente nas zonas mais distais e vem descolando a secreção. Depois ele faz também 4 a 5 respirações, agora com o volume corrente livre. Então deixa inspirar o volume corrente sem prender o tórax, sem bloquear a inspiração do paciente. Ele vai fazer 4 a 5 respirações. Cada inspiração nasal, ele pode fazer uma pausazinha sempre, tá? Eu vou até marcar porque ele pode escolher sempre no final de cada ins, ó, fazer uma pausazinha de 2
a 3 segundos. Então ele vai fazer uma inhas curta, uma pausa, 2 a 3 segundos e expira até o volume de reserva ativamente. Uma respiração curta e vai. Então quando eu marquei aqui, significa que é uma possível pausa ao final de cada inspiração. Essa segunda fase é chamada de coleta. Então primeiro descola a secreção da periferia, vem trazendo para as zonas mais proximais, que é a coleta. Como que se faz isso? Respirando esses médios volumes aqui. Médio volume seria usando o volume corrente inteiro, né? Deixa o volume corrente sem bloquear, sem dificultar, deixa respirar o corrente normal e exala até lá embaixo. Vem até o corrente e exala até lá embaixo. Eu vou exalar até lá embaixo, a gente não se quer. Não, faz tudo ativamente. Tá? Tem que fazer aquela pausinha inspiratória e vai. E na última fase, que é essa fase final de expulsão da secreção, né? Aí então ele vai fazer 4 a 5 respirações ao nível do volume de reserva inspiratório. Então ele faz grande volume e volta a exalar até lá embaixo. Faz grande volume também, 4 a 5 respirações. Ao final disso, pode fazer o Huff, tá? Pode terminar com o Huff. Preciso lembrar de tudo aqui. Tá. Essa última fase, então seria a primeira, descolamento. Vamos chamar aqui baixo volume, descolamento. Volume médio seria coleta do muco. E a última, alto volume, remoção do muco. Tá? Então são essas respirações a diferentes volumes. Descolamento, coleta e alto volume, remoção. Tá? Não é uma técnica necessariamente passiva, ela pode ser assistida. Vamos fazer? Então o paciente pode ficar sentado, né? Se ele ficar sentado, vamos pegar a cunha para a gente ter um... Não, pode ser assim. Então na cunha vai ser melhor. Lembrem que essa técnica inicialmente precisa do terapeuta ensinando o paciente, tá? Para ele aprender a bloquear, a limitar esse volume na fase de baixo volume. Depois, ele não precisa mais do fisioterapeuta. É uma técnica que ele aprende para fazer sozinho, mas ela demora um tempo para aprender. Não é uma técnica que você vai abordar um paciente internado no hospital e dizer, vou lhe ensinar essa técnica. Ela precisa de algumas horas para o paciente aprender a fazer com independência, tá? Mas seria mais ou menos isso. Procura perceber o teu volume corrente, respira normalmente. Você até pode colocar a mão para ele perceber e você também sentir a amplitude do volume corrente, tá? Você sente que expande e volta. Então vamos imaginar que nesse momento ela está fazendo isso aqui, ó. Ela está fazendo o volume corrente normal. Agora o que ela está fazendo é isso aqui, ela está respirando aqui, ó, normal. Volume corrente. E aí então você vai pedir para ela exalar. Vai pedir para ela soltar o ar até o volume residual. Ela vai fazer isso com a glote aberta para que o som produza, para que a expiração produza um som, né, característico. Os autores sugerem que o paciente faça uma espécie de uma concha com as mãos, colocando aqui próximo ao ouvido. Por que isso? Porque quando ele faz isso e expira com a glote aberta, ele conseguiria ouvir melhor o momento onde começaria a aparecer a movimentação da secreção, tá? Quer fazer? Vamos mudar.
movimentação da secreção. Então, depois ela vai perceber essa questão. Experimente isso aqui, esse movimento. Ó, fala sem essa concha, agora faz uma concha aqui. Vê se você consegue ouvir melhor a tua voz. Ó, aqui, ó. Para que o som reverbere aqui na tua mão, formando uma conchinha aqui. Você consiga ouvir melhor o som que vem da tua boca. O objetivo é esse. O som da secreção poderia ser escutado de forma mais audível, tá? Então vamos lá. Vai começar exalando com a glote aberta até um volume mais baixo. Solta. Aí puxa o ar um pouquinho. Até aqui. Volta a soltar. Puxa o ar um pouco. Volta a soltar. Vem de novo. Volta a soltar. Agora vamos para o médio. Deixa o ar vir e solta. Não, viu? Solta. Vai soltando, glote aberta. Vai. Traz de novo tranquilamente. Vou soltar. Vai exalando. Traz ou deixa o ar entrar, normal. Volta a soltar. Agora vamos fazer alto volume, tá? Puxa. Aí vai exalar. Glote aberta. Lento, longo. Inspirou. Vai de novo, expira. Lento. De novo, inspirou. Vai lento. Deixa sair lentamente, vai forçando. Isso. Agora no final pode ser feito um huff. Puxa o ar profundo. Faz um huff. Isso. Esse aqui é um ciclo inteiro. Veio já uma vontade de tossir. O autor descreve que pode ser feito ou não o huff no final. Por que pode ser feito ou não o huff no final? Pode ser que a secreção não esteja pronta para ser eliminada. Quando o paciente escuta que está borbulhando, a secreção está pronta para sair, quando ele escuta, aí ele faz o huff. Se ele não escuta, ele volta na fase 1, descolamento. Depois médio, depois alto. Se ele escutou, aí huff. Se não escutou, volta lá, tá? Mas seria uma das estratégias, conforme as ideias, o conceito de variar fluxo, né, em vias aéreas periféricas, ser uma das ideias mais completas, né? Você começa com baixo volume, tirando lá da periferia, descolando a secreção, coletando ela e depois pronto para a remoção, né? Naquele alto volume, finalizando com huff. Então ela reúne vários volumes pulmonares, sendo efetiva para a remoção de secreção. Pacientes bronquiectásicos usam essa técnica diariamente, fazem em torno de 30 minutos, 40 minutos da técnica todos os dias. É uma estratégia que não necessitaria de fisioterapia a vida inteira, ele poderia fazer sozinho essa estratégia. Pode. Tá? Pode fazer. Entre outras instrumentais que dá para fazer também. Tá? Fibrose cística, também técnica utilizada, DPOC, que tem muita secreção, também pode utilizar. Tá? Mas é um paciente crônico, é uma técnica para um paciente crônico. Ele vai treinar com o fisioterapeuta algumas horas, isso pode demorar, sei lá, 20 horas para ele aprender, né, ou mais até. Vai precisar de bastante treino para ele conseguir fazer com autonomia, dependendo da idade, da coordenação, do nível de entendimento do paciente. Tá? Obrigado. Então essa aqui seria a última técnica que a gente selecionaria com fluxo lento. A gente vai fazer até aí, tá? A prova, vamos fazer só até aí. Oi? Não é teórica, né? Vai ter, a gente não pode dispensar metade de uma turma enquanto a outra faz prática, não tem como. Vocês são alunos
estão pagando para ter aula todos os dias. Se eu dispensar metade da turma para fazer prova com a outra, não faz sentido. Vocês nunca fizeram isso. Provavelmente, ou, mas de qualquer forma, o ideal é não fazê-lo, né? Então, o que a gente vai ter que fazer para a gente complementar essa ideia? Metade da turma vai fazer uma atividade em sala de aula e a outra metade vai fazer a prova. O senhor não tem uma aula em virtude? Hã? O senhor não tem uma aula em virtude? Mas mesmo assim, não Eu acho que Não não adianta. numa segunda-feira São inteira 4 fazer aulas, as né? As 4 aulas de não. Mas eu já troquei com o Jean. Não. Eu já dei uma aula no lugar dele já. E aí depois ele pagou. Acho que era com a Foi? Luciane, não é? É. Mas teria lembrado das 4 aulas Acho de que foi a pintura. Luziane, é verdade? Acho que foi com a Luciane. O Jean pegou a sua, deu a aula só depois. Não, é que já consta lá no esquema da Mônica que já foi feita essa troca. Acho que já foi. Foi uma quinta, né? Foi uma vez que você trocou de card, lembra? Que uma vez você trocou a aula Eu de troquei card. com a Luziane, mas com o Jean acho que eu troquei também, né? Não. Mas de qualquer forma a gente precisa, se for o caso da gente repor essa aula dele, né, da substituição, mas a gente vai precisar de 2 aulas, né? Vamos ter que dividir. Como é que a gente costuma fazer? A ordem de chamada. Dividir a turma em 2, a primeira metade faz prova prática no primeiro dia, e a segunda metade vai fazer atividade em sala de aula. Depois inverte. Tá? E no quarto bimestre muda. A segunda metade faz prova prática no primeiro dia, né? Só inverter a história. Tá? Com exceção de alguns colegas que precisarem absolutamente mudar essa ordem. Né? Por exemplo, tem uma colega que veio falar sobre a necessidade dela fazer prova na próxima segunda-feira. Ela quer fazer a prova prática, ela precisa fazer a prova prática na próxima segunda-feira e fazer, de preferência, uma das últimas a fazer a prova porque ela vem de viagem. Eu também. Então raras as pessoas pedem para ser uma das últimas, né? Mas tem louco para tudo, né? Por necessidade. Mas a prova é o seguinte, a gente precisa que vocês obedeçam a alguns critérios que a gente tem estabelecido já há alguns anos, que é para preparar vocês para a prática profissional. Os critérios são critérios do manual do estagiário. Então a gente não está inventando nada, que é o mesmo critério de prática profissional. Em qualquer hospital eles pedem a mesma coisa. Qual é o esquema? É um uniforme. Então o uniforme que a gente definiu é o uniforme branco, o jaleco, né, e o calçado predominantemente branco. Isso não é a gente vai perceber que os calçados ainda virão inadequados para as normas hospitalares, porque não podem ter cadarço na norma hospitalar. Mas isso a gente flexibilizou porque os estagiários também não estão usando isso, né? A gente começou a fazer isso nas provas para preparar vocês já para o próximo ano. Quem não tem, empresta, e quem não comprou vai comprando para o próximo ano. Mas empresta para o dia da prova, né? E vai preparando já para o próximo ano. Então, vestimenta branca, suficientemente confortável, nada justo, com decotes, calças apertadas, né? Porque deve permitir a movimentação do profissional. Isso vai ser vocês vão ver no primeiro dia de estágio, eles vão falar exatamente isso. O jaleco também branco. Vocês devem ter os jalecos de anatomia ainda, provavelmente, né? Meio amarelados. E o calçado já comentei. O que mais? Mas o calçado branco, né? Predominantemente branco. Tá, mas não faz mal que tenha cadarço, né? Não, por enquanto não faz mal. Para o ano que vem, dificilmente eles vão exigir de vocês no estágio isso, tá? Detalhes de outra cor, predominantemente branco, né? Unhas cortadas, vocês já perceberam em vários momentos das aulas práticas como atrapalha para o paciente as unhas, né? Então tem que cortar. E também com esmalte discreto, seria então a base. Foi liberado atualmente para alguns hospitais o uso do esmalte, de cores também bem discretas, né?
não sei o que é um esmalte de cor discreta, mas possivelmente isso para o ano que vem é capaz de repensar e liberar, né? Cor de dedo. Cor de dedo. Branco. Mas o que nós vamos adotar para a prova nesse momento? Ou sem esmalte ou com a base e unhas cortadas. Praticamente quase sem sangue. Maquiagem. Sem maquiagem ou a maquiagem aquela que a gente olha e diz: você não está com maquiagem, você está saudável, né? Suficientemente para um homem olhar e dizer assim: você não está de maquiagem, você está saudável, né? Isso é um pedido, é uma recomendação de muitos hospitais, tá? Então, sei lá, usa alguma coisa, sei lá, que é uma maquiagem, sei, Usa uma base? Uma base só. Protetor com cor. Cabelos presos, né? Não é uma novidade. Cor natural. Sabia que ela ia falar. Rabicó preto. Demorou, né? A cor do rabicó, Piercing não pode. Não pode alianças, não pode anel, não pode brinco, apenas os brincos